tema Políticas Públicas, Primeira Infância, o conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Edilberto Carlos Pontes de Lima. Edilberto é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutor em Economia pela Universidade Federal do Ceará, bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza, especialista em Políticas Públicas pela George Washington University, autor de inúmeros artigos de importantes livros, dentre eles Curso de Finanças Públicas, obra da qual eu tive o prazer em ler integralmente, uma abordagem contemporânea, que teve aí como finalista no Prêmio Jabuti de 2016, foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados e atualmente é presidente do Instituto Rui Barbosa, que é o braço pedagógico da Atricom. Conselheiro Edilberto, a palavra está contigo. Bom dia a todos, senhoras e senhores, um prazer enorme. Eu posso tirar esse microfone? Posso, né? Prazer enorme estar aqui outra vez em Campo Grande, já vim aqui muitas vezes, sempre um prazer muito renovado. Fiquei imensamente feliz, além de ver a conselheira Marisa Serrano, querida amiga, que está remoçada nessa água de Campo Grande, deve ser especial, porque a conselheira Marisa, cada vez que eu encontro, está mais jovem, muito bom de ver. Parabéns, presidente Gerson, por esse evento tão grandioso, tão impactante, que nos estimula a todos. Cumprimentar os demais conselheiros, conselheiro Márcio, conselheiro Ranilson do Pernambuco, conselheiro Ferrari, querido amigo e presidente do nosso comitê, Eduardo, também querido amigo, enfim, todos aqui, é sempre um prazer renovado estar aqui. Gente, esse tema, eu acho que acho que muitas coisas foram ditas aqui, eu não vou querer repetir, talvez enfatizar, que eu lembro sempre de uma frase que uma vez aprendi, que quando a gente é cientista, quando você está querendo, então você está sempre querendo dizer algo novo, porque o cientista é isso, quem publica primeiro, não é? É que recebe todos os méritos, é citado e tudo mais, é o trabalho seminal, como dizem outros. Mas quando você está querendo convencer as pessoas de um tema importante, não é? Atuando muito mais como político no sentido amplo da palavra, você quer convencer, a repetição tem o seu valor, né? Tem que ser repetida até que as pessoas... Então, acho que essa temática, algumas coisas repetirem, é positivo nesse sentido, não é? Para as pessoas... Há também de sensibilização das pessoas. Mas eu fico pensando, quando a gente fala em políticas públicas para a primeira infância, quando a gente fala especificamente em política pública, uma tendência, às vezes a gente tem uma tendência de ver o assunto como algo abstrato, presidente. Algo abstrato. E parece aquilo, orçamento, fala em PPA, para quem é mais abstrato, né? PPA, LDO, orçamento, importantíssimo e tudo mais, mas para a gente se envolver, se empolgar, como bem disse o Ferrari, isso é muito emoção, a gente tem que começar a pensar, por isso que eu acho que é muito importante, começar a pensar de fato concreto, que a gente fala em política pública e primeira infância. Então, a gente imaginar, hoje se falou muito aqui de equidade, eu vou falar em equidade e vou falar no segundo tema também muito importante para isso. Quando a gente fala, gente, pensa um pouco, nesse momento estão nascendo duas crianças aqui, muitas crianças na verdade, mas a gente pensar em duas crianças aqui em Campo Grande ou em qualquer lugar do Brasil, e uma criança dessas tem alta probabilidade, ela está de fralda, está lá no berçário, mas ela tem alta probabilidade de ter problemas com drogas, ela tem alta probabilidade de ser presa, ela tem alta probabilidade de ter uma vida muito difícil, uma vida muito complicada. E tem outra criança que tem alta probabilidade de ser uma professora, um professor, um médico, um político, um juiz, um conselheiro do Tribunal de Contas, não é isso? Então, quer dizer, uma questão de equidade óbvia que há aí. Mas, além disso, acho que é uma questão menos citada, mas também igualmente importante, é que, ao fazer isso, ao fazer com que crianças, com brasileiros, gente aqui de Campo Grande, gente do Mato Grosso do Sul, do Ceará, qualquer lugar do Brasil, não consiga explorar toda a sua potencialidade, o que a gente está fazendo, conselheiro Márcio, é jogando fora recurso público, jogando fora a potencialidade desse país. É como se a gente pensasse na fronteira de possibilidade de produção, o país poderia produzir 100, e o Brasil está jogando fora um monte de gente, pode produzir só 80, em vez de produzir 100, produz só 80. Quer dizer, o país
cidade, cada estado está jogando fora possibilidades, não é? De gente que poderia ser um excelente médico, um excelente professor, um excelente juiz, um excelente conselheiro, um excelente professor, enfim, jogando fora e, ao contrário, gente que vai dar muita despesa para a sociedade, não é? Você vai gastar muito com uma série de políticas públicas que vão ser aplicadas no futuro, que vão ter baixa taxa de retorno, não é? Taxa de retorno baixíssima, porque já é um adulto, já tem uma série de vícios, já tem uma série de problemas, que a gente não pode abandonar, claro que não pode abandonar, a sociedade não pode abandonar, mas que a taxa de retorno será muito menor se você tivesse investido nos primeiros 6 anos, não é? Quando ela estava lá, era até quase uma folha em branco, quando estava lá no berçário, só de, né, em fralda. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Equidade, sim, equidade, fundamental esse ponto, mas também de possibilidade de produção, de eficiência do país. Se a gente cuidar da primeira infância, a gente está cuidando de equidade, mas está também cuidando de eficiência do país. E há vários estudos que demonstram isso. Então, eu acho que eu estou aqui. Aqui está certo, não é? Não, esses aqui são fatos estilizados, muita gente já citou isso, já é consensual, e é bom que seja um consenso, não é? A gente entra no site da Unicef, de qualquer entidade governamental que cuide de criança, que está preocupado com isso, esses fatos já são, aqui já se falou muito sobre isso, sobre o desenvolvimento cerebral, os primeiros anos de vida, a importância disso, que não se recupera, muita coisa não se recupera se não for aproveitado nesse período. Então, isso já são fatos estilizados que eu estou apenas aqui repetindo para enfatizar. Outro também, o Ferrari acabou de mencionar, alguns já mencionaram, está na própria Constituição brasileira, não é? Quem tem dúvidas sobre isso, sobre o papel da União, dos estados e dos municípios, basta ler a Constituição, que é muito clara, que na verdade segue algo que já está lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, documento de 1948, que já enfatizava o papel da criança, do adolescente, o dever que todos tinham com a criança e com o adolescente. Então, depois, no ordenamento jurídico brasileiro, todos conhecemos também a Lei 8069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também fundamental, extremamente importante. Seu artigo 3º, por exemplo, só enfatizar, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, né? Então, é um texto muito eloquente, ele não deixa dúvidas sobre os direitos que as crianças têm, e os deveres do Estado, de todos. E essa questão também é interessante aqui do Estatuto, a parte final que eu sublinhei ali. A responsabilização é da família, vejam, é um dever da família, é dever da comunidade, é dever da sociedade e é dever do Estado, né? É dever de todos a preocupação com a... O César Miola chegou ali, acho que convidá-lo, né? Tá. Como é que você pedir para ele subir? Conselheiro Miola, outro joia, eu levar ele convido para fazer parte aqui da mesa que falará no painel também. Bom dia, tudo bem, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre isso. Depois, essa lei mais recente, ainda pouco conhecida, precisa ser mais disseminada, que é o Marco Legal da Primeira Infância, não é? Também que estabelece, aqui é específico, é um desdobramento da própria Constituição e depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas um marco legal para a primeira infância, de novo, com uma série de obrigações, de princípios, de diretrizes. Vejam, a prioridade absoluta, diz o artigo 3º, prioridade absoluta, é muito eloquente, não é? Em assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem, nos termos do artigo 227 da Constituição e do artigo 4º da Lei 8069. Então, quem tem dúvida, gente, está no ordenamento jurídico brasileiro, não é favor de ninguém. E aqui, eu achei interessante sobre isso, sobre políticas públicas, do artigo 4º, que ele fala expressamente: as políticas públicas voltadas ao atendimento dos direitos da criança, na primeira infância, olha aí, atender ao interesse superior da criança, interesse superior da criança, e a sua condição de sujeito de direitos e de cidadã. Então, vários
as políticas públicas, como ele já delineia, a lei já dá os parâmetros para como deve ser seguido. E o parágrafo único é muito importante também. A participação da criança, veja, a criança não é apenas sujeito passivo, mas também ativo, sujeito ativo. A participação da criança na formulação das políticas e das ações que lhe dizem respeito tem o objetivo de promover sua inclusão social como cidadã e dar-se-á de acordo com a especificidade de sua idade, devendo ser realizada por profissionais qualificados em processos de escuta adequados às diferentes formas de expressão infantil. Isso é quase revolucionário, gente. Não sei se todos percebem isso. O que é esse parágrafo único? A criança não é apenas sujeito passivo, mas sujeito ativo. Ela tem o direito de participar e é dever do Estado garantir a participação direta da criança. Pois bem, e aqui, esse foi muito citado, todo mundo cita isso, todo mundo que começa a estudar primeira infância cita esse trabalho do James Heckman. E esse livro dele é muito interessante, dando às crianças uma chance justa, né? Uma chance de verdade, uma chance justa. Exatamente por esse problema que eu falei no começo. Estão nascendo 2 crianças agora, uma não tem uma chance justa. Com as condições que a gente tem hoje, embora toda essa legislação aqui, Constituição, Estatuto da Criança e do Adolescente, lei específica, conselheiro Miola, com tudo isso, as crianças não têm uma chance justa, né? Uma está com alta probabilidade, será presa, com alta probabilidade, será com problemas com drogas, e a outra, com alta probabilidade, será uma pessoa bem inserida na sociedade. Veja, então, apesar de tudo isso, então, esse grande estudo do James Heckman, essa é a principal conclusão dele, mas tem várias que eu vou falar sobre isso, que $1 investido na primeira infância representa uma economia de $7 até a idade de 27 anos e $13 até os 40 anos. Quer dizer, é o melhor investimento, a melhor taxa de retorno, a maior taxa de retorno social que existe é o investimento na primeira infância. Maior do que qualquer outro investimento é o investimento na primeira infância. Então, ele faz, esse é interessante, quem quiser, esses experimentos estão na internet, são muito interessantes, porque eles pegam um grupo de crianças e fazem o que eles chamam um estudo científico. Então, um grupo de tratamento e o grupo de controle. O grupo de tratamento é o que eles vão aplicar a metodologia para potencializar essas crianças, né? Que as crianças atingem seus potenciais. Esse é o grupo de tratamento. E o grupo de controle, eles vão fazer nada, vão só acompanhar, não fazem nada, deixam a situação que estava. Então, os americanos gostam muito de fazer isso, né? Gostam muito de medir as coisas. Então, esses 2 projetos são os projetos mais famosos, o projeto Perry e o projeto Abecedário. O projeto Perry, ele começou, foram 58 crianças negras de baixa renda, foram acompanhadas durante 5 anos, entre 62 e 67. Elas tinham aulas pela manhã e tinham visitas semanais. Toda semana um professor e a casa. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. As pessoas às vezes ignoram esse fator, mas isso é um dos mais importantes que mostra a experiência americana. Tinha um professor que ia à casa dos alunos. Ficava lá por 90 minutos, vendo a situação dos alunos, da criança, na verdade, né, que era um aluno, e conversava com os pais, via a rotina dos pais e procurava intervir, respeitando, claro, a família, a especificidade da família, os valores da família, a religião da família, sem interferência nisso, por óbvio, mas procurando intervir para melhorar as condições daquela criança. Então, os professores estimulavam os alunos a se engajar em atividades de planejar, fazer e revisar tarefas a cada dia, revisões coletivas, ensinando os alunos importantes habilidades sociais. Eles também esses estudos do James Heckman mostram muito isso. A bela palestra que o professor deu para a gente agora há pouco, o professor Ronaldo, ele falou muito dessas habilidades metacognitivas. Nesses estudos, eles enfatizaram muito isso, habilidades não cognitivas, né, metacognitivas. Então, foram acompanhados tanto o grupo de controle, né, o grupo que não teve nada, que não recebeu nenhum tipo de política, quanto o grupo de tratamento que recebeu essa política, foram acompanhados até os 40 anos. Né? Começaram bebezinhos e foram acompanhados ao longo de toda a vida até os 40 anos. Então, os resultados são impressionantes. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns desses resultados que eles encontraram. Outro projeto foi o projeto Abecedário, também feito nos Estados Unidos,
entre 72 e 77, são 111 crianças, com famílias que ele chamou de alto risco, são exatamente isso, famílias em que os pais, famílias que tinham problemas com drogas, né, famílias com desajustes, enfim. E acompanharam 111 crianças também, mesma metodologia, o grupo de controle e o grupo de tratamento. O grupo de tratamento recebeu essa atenção e o grupo de controle foi só acompanhado, não houve nada, não fizeram nada, só acompanharam. Então, acompanharam até os 21 anos, diferente do outro que foram acompanhados até os 40 anos, aqui foi até os 21 anos. E aí começava com 3 crianças por professor, depois eles aumentaram, 6 crianças por professora, de novo também o professor ia à casa dos alunos, eles iam para a escola, os alunos, mas também tinha, esse aqui é um ponto muito importante, esse atendimento na casa. Os professores eram uma espécie de, pelo que eu pude ler do estudo, pelo que eu pude entender, além de professores, eram espécies, Anilson, de assistentes sociais, que ficavam acompanhando aquela família. Então, o aluno ia para a escola, depois a escola mandava alguém ver como é que era a vida na família. E, além disso, esse professor, que é uma espécie de assistente social, também, além de ajudar o aluno, ajudava também a família. Por exemplo, a família precisa preencher um formulário da assistência social, para receber tipo um Bolsa Família, né? Nos Estados Unidos tem vários programas sociais. Ele ajudava a família a fazer isso, ajudava os pais a se requalificarem, arranjar emprego, fazer todo esse trabalho também na família. Não era só com o aluno, não era só com a criança, era também com a família. E aí que os resultados que são realmente impressionantes. Acabou ficando um pouco apagado aqui contra essa luz, mas basicamente, eu vou resumir aqui os resultados, tantos os efeitos que eles mediram em várias coisas, tanto efeitos educacionais, quer dizer, alunos que foram acompanhados dessa forma em relação ao grupo de controle, estudaram muito mais, tiveram notas muito maiores e entraram uma proporção muito maior, conseguiu concluir o ensino médio e entrar na universidade em relação ao grupo que não teve nenhum tipo de tratamento. Efeitos também econômicos, salários muito maiores, né, do grupo que recebeu essa política, a quantidade muito maior deles que nunca precisou de um programa, apesar de vir de famílias muito pobres, nunca precisaram de auxílio do governo, de um Bolsa Família, uma proporção muito maior, está ali, 29% nunca precisou, enquanto o outro grupo foi só 14%, quer dizer, a maior parte precisou. Então, mostrando, esse aqui é o ponto, acompanhado durante esses anos todos, como essas políticas públicas que foram feitas, elas funcionaram. Aqui é o número de prisão por pessoa também, até os 40 anos, a diferença brutal, né, no grupo de tratamento, muito menos pessoas foram presas por vários tipos de crime aqui, crimes ou contravenções ou delinquência juvenil. No grupo de controle, aquele de cima que não teve tratamento, aqui ia o grupo de tratamento, o grupo que teve a política, vejam como foi bem menor. Então, o ponto dele, né, o James Heckman é economista, como economista está sempre preocupado em taxa de retorno, né? Ele disse, olha, a taxa de retorno, aquela história que eu falei, de 1 para 7, depois 1 para 3 até os 14 anos, ele disse que, assim, olha, investir em criança, esse é um grande ponto, Ferrari, investir em criança, viu, Miola? Investir em criança teve a taxa de retorno muito maior que a Bolsa de Valores, que a taxa de retorno da Bolsa de Valores de Nova York, né? A taxa de retorno social é brutal. E ele diz assim, olha, e aqui está subestimado, porque a gente não está nem considerando os ganhos com saúde mental, porque isso também é uma epidemia de muita gente com problema mental. Aqui essas crianças tiveram muito menos problemas com saúde mental, ele nem contabilizou isso. Então, alguns aprendizados dessa experiência americana com política pública nesse campo. Acho muito interessante. Então, ele diz o seguinte, olha, a principal carência das crianças, por isso que eles faziam, eles acompanhavam as famílias também, é a baixa qualidade das famílias, pais ausentes, problema de alcoolismo, de drogas e de violência. Eu sempre, quando vi isso, eu lembro, não sei se todo mundo conhece ou se lembra, Miola, de uma música quando eu era criança eu ouvia muito do Padre Zezinho, acho que era Utopia a música, ele dizia assim, ó, faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso, seu olhar, né? Então ele diz assim, gente, o recurso mais escasso que eles identificaram, claro que eles estão falando da sociedade americana, o recurso mais escasso que eles encontraram, Nilson, não foi dinheiro não foi orçamento não, o recurso mais escasso foi falta de amor, falta de atenção. As crianças tinham carência de amor, de atenção. Então,
faltava, diferente dessa música do Padre Zezinho, né? Faltava tudo, mas isso tinha amor, tinha atenção. Esse é um ponto importante. Outro ponto também que ele descobriu, como eu já evidenciei, políticas públicas voltadas para a primeira infância têm alta taxa de retorno. E enfatizar isso, presidente Gerson, não sei se, acho que no Brasil se fala menos disso, mas essa preocupação com as famílias. Não adianta a gente ter uma creche maravilhosa, isso é importante, mas não é suficiente. Preocupação com as famílias, como eles fizeram lá. Então, visita às casas das crianças é muito importante, acompanhar o contexto das famílias, ajudar as famílias. Então, e também outra conclusão importantíssima, que políticas públicas que enfatizam a formação do caráter e a motivação, não exclusivamente habilidades cognitivas, importantíssimo, saber ler, saber escrever, saber as 4 operações, importantíssimo. Mas uma das coisas que eles constataram lá, que habilidades não cognitivas, essas habilidades sociais, são extremamente importantes também. Então, às vezes até mais importantes, não é? Então, as políticas públicas têm que enfatizar também essas outras habilidades. Então, gente, só para concluir, esse poema do Tiago de Mello, que fala sobre crianças, que é isso, que diz: na roda do mundo, mãos dadas aos homens, lá vai o menino, ou a menina, né, rodando e cantando cantigas que façam o mundo mais manso, cantigas que façam a vida mais justa, cantigas que façam os homens mais crianças. Viva as crianças. Obrigado.